Quem veio buscar algo especial hoje? Nós estamos numa série de mensagens rumo ao Pentecostes. Nós ministramos aqui domingo passado sobre a descida do Espírito Santo. Nós explicamos aqui o que é o Pentecostes, porque às vezes nós falamos tanto, nós vemos tantas coisas sobre o Pentecostes, mas a gente às vezes não vive, não entende, não sabe como isso funciona. E eu acho que nós temos ao nosso favor o Espírito Santo, e Ele pode fazer ainda mais por você. Você só precisa conhecê-lo, você só precisa saber do que Ele é capaz, você só precisa saber quem Ele é. E nós pregamos aqui domingo passado que o Pentecostes, a chegada do Espírito Santo, ocorre 50 dias após a Páscoa, onde os discípulos estavam reunidos e o Espírito de Deus desceu sobre todo o povo. Hoje nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo. Primeiro falamos que ele é uma pessoa, que ele habita dentro de você. Ministramos aqui que o Espírito Santo não entra e sai da tua vida de acordo com a tua caminhada, não. O seu mover sim, o mover do Espírito Santo age ou fica na dele, esperando que você entenda que você está entristecendo o Espírito Santo. Eu disse a vocês que existem atitudes nossas que entristecem o Espírito Santo. Por isso, diante disso, nós iremos falar hoje sobre a obra do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 25. Atos, capítulo 4, versículo 25. A partir do versículo diz assim: Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Feche os seus olhos, coloque tua mão em teu coração e ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós sabemos que por nossas forças, por nosso entendimento, nós nada seríamos aqui em cima, sobre o Teu altar. Por isso, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, usa-me de acordo com o Seu entendimento, que não saia da minha boca nenhuma palavra do meu coração, mas que seja o Teu Espírito, assim como usou a vida do Teu servo Davi. Eis-me aqui, Senhor, usa sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Diga glória a Deus. Igreja, o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem uma obra, e através da tua obra ele usa pessoas feito eu e você para falar através do Espírito. Porque o Espírito, nós dissemos aqui domingo passado, quando nós encontramos Espírito com letra maiúscula e no singular quer dizer Espírito Santo, e ele é único, não existe outro igual. Falamos aqui quando existe espíritos, quando há manifestação de espíritos, não provém do Espírito Santo de Deus, é algo maligno. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é um Espírito que age dentro de nós e fala através daqueles que buscam relacionamento com Ele. Igreja, o Espírito Santo tem e sempre terá um papel fundamental dos planos de Deus para a tua vida. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver algo sobrenatural com Deus. Nós começamos a viver diante de um Espírito que tem poder para mudar todas as coisas. E é sobre esse Espírito que eu quero ministrar na tua vida hoje. Sabemos, igreja, que existem figuras simbólicas que representam o Espírito Santo.
assim como domingo passado participamos da Santa Ceia, que é algo da simbologia, o pão e o suco de uva, que é representado pelo corpo e o sangue do Cordeiro. Assim também temos as figuras do Espírito Santo, as figuras pelas quais ele é representado. A Bíblia, ela é algo maravilhoso, porque através da sua forma de linguagem, ela traz um entendimento diferenciado para nós. Sabemos que Jesus pregava por parábolas. Sabemos que a Bíblia está cheia de figuras de linguagem, metáforas, mas para que eu e você possa entender como tudo isso funciona. Você às vezes não vê o Espírito Santo, mas pode senti-lo. No nome de Jesus, sinta a presença dele sobre a tua vida. Igreja, a pessoa e a obra do Espírito Santo são simbolizadas por várias figuras. Se você olhar aqui no altar, você verá a simbologia da pomba. Nós iremos falar sobre ela, que representa o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus tem algo a entregar para cada um de nós, e hoje eu irei falar sobre 5 elementos que representam o Espírito Santo. Domingo que vem nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo na revelação divina, sobre a obra do Espírito Santo na salvação e na edificação da tua vida. Mas hoje nós iremos começar falando: o Espírito Santo se apresenta como a pomba. João capítulo 1, versículo 32. João capítulo 1, versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nós não adoramos a pomba, nós adoramos o Espírito Santo de Deus. A pomba apenas significa, representa a presença do Espírito. Nós precisamos ter esse entendimento, porque nós iremos falar aqui sobre elementos. E os elementos não são Deus, eles apenas são representatividades. O que eu e você precisa entender, e vamos aprender aqui um pouco sobre a pomba, sobre a figura de linguagem que foi trazida. Por quê? Porque a pomba foi designada ou escolhida, representada pelo Espírito Santo. Veja algumas características desta ave. Imagine só a pomba branca, que é a que vocês veem, que todos sabem que é a representação do Espírito Santo. A pomba branca, ela é pura, ela representa a pureza. A pomba branca, ela traz uma beleza, ela traz uma suavidade. Por isso eu preciso te dizer, o Espírito Santo de Deus é belo, é puro, é suave, igreja. São características que traz nessa ave, que podem simbolizar e representar o Espírito Santo. Você quer ver outra coisa? A pomba, ela é inofensiva, ela não tem maldade. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16, a parte B do versículo diz assim: portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples. Ou em algumas outras versões está dizendo sem malícias como a pomba. Sabe, igreja, em Gênesis capítulo 8, nós vamos ver a história lá da Arca de Noé. Nós vamos ver que em determinado tempo Noé, ele solta um corvo. O corvo sai pela janela da arca e a Bíblia diz que ele não retorna mais.
Daí então Noé solta uma pomba. A pomba vai e volta, porque a pomba não queria ficar fora da arca. Quando a pomba volta, ela traz no seu bico, você conhece a história, uma folha de oliveira. Aquela folha de oliveira representava a esperança. Deixa eu traduzir para você, deixa eu trazer algo para a tua vida. Está sendo ministrado aqui sobre esse altar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Igreja, o Espírito Santo de Deus está te trazendo esperança hoje. O Espírito Santo mandou te dizer: essa pandemia vai passar, esse choro vai acabar, essa tristeza vai sumir em nome de Jesus. Aleluia! O Espírito Santo traz esperança, igreja. Você já imaginou a nossa vida acordando todos os dias de manhã e saindo para trabalhar, para fazer o que você tiver que fazer, se você não tivesse um pingo de esperança que o seu dia seria melhor? Você já imaginou a tua vida sem esperança? Mas existe uma coisa que eu e você precisa entender, e eu tenho que dizer isso para você. Uma observação importante aqui: o Espírito Santo só habita naquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não aceitar Jesus como teu Salvador, me desculpa. É triste eu te dizer isso, mas o Espírito Santo não faz morada. Segundo, o Espírito Santo apresentado como óleo. Existem algumas pessoas que usam simbologias para decretar cura. Nós precisamos entender que algo é uma representação. Quem opera é o Espírito. Olha o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O azeite de oliva, ele é um artigo de grande importância na história de Israel. O azeite de oliva, ele foi usado como comida, ele foi usado como remédio. O azeite de oliva era usado como iluminação, como unção. Quando nós olhamos para o óleo, você vê tanto no Antigo como no Novo Testamento a representação do Espírito. Agora, a igreja, o óleo, ele representa a presença de Deus em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Quando a gente entende isso, algo muda. Por exemplo, em Êxodo 40, nós vemos que no tabernáculo de Moisés era ungido o tabernáculo e os móveis foram ungidos com óleo. Infelizmente, neste tempo de pandemia, nós estamos proibidos de ungí-los com óleo. Nós até temos uma quantidade de óleo ali. Quando a pessoa precisa, já está orado, já está consagrado, a pessoa leva e ela mesma a unge. Por quê? Nós não podemos colocar a mão. Mas quando eu vim para cá e assumi essa igreja, a primeira coisa que eu fiz, assim como lá em Êxodo, foi consagrar e ungir a igreja e o altar com um óleo consagrado ao Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Para que o Espírito Santo tome este lugar, para que este lugar seja cheio da presença do Espírito Santo, para que esse altar não seja um altar de homens, para que esse altar não seja um altar de vontades, de orgulho, mas que seja um altar usado do Espírito na tua vida, igreja.
É diante disso que nós precisamos aprender. Em Êxodo 27, vemos também no interior do tabernáculo, ele era iluminado por luminárias que eram usadas devido ao azeite de oliva. O azeite de oliva servia para trazer luz, para trazer claridade. Ei, igreja, se você ainda não pegou, o Espírito Santo ilumina a tua vida. O Espírito Santo de Deus traz luz para dentro de você, seja na tua casa, seja no teu trabalho. O Espírito Santo de Deus é utilizado, é um instrumento para trazer a luz de Cristo sobre a tua vida. Hoje nós estávamos lendo em Êxodo, quem está aí no devocional, nós estamos aí nos 58 ou 50 e poucos dias, que estamos lendo a Bíblia todos os dias. E hoje lá falava, enquanto eu lia de manhã, antes de vir para o culto da manhã, eu ficava imaginando a face de Moisés falando com Deus. A Bíblia diz que a face de Moisés resplandecia, tanto que ele tinha que cobrir o teu rosto. É esse brilho que o Espírito traz sobre a nossa vida. Quando a gente traz isso para dentro de nós, igreja, muitas outras coisas começam a fluir de maneira que você nem você acredita. A Bíblia, ela nos mostra aqui que o óleo, frequentemente, ele é associado à cura. Você quer ver só uma coisa? Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Irmãos, hoje de manhã nós tivemos 3 apresentações aqui. Deus seja louvado. Tinha um abençoado aqui, irmão. Esse menino nunca mais vai sair da minha mente. Chama Anthony. Se você estiver assistindo, Anthony do céu, você voltar aqui, menino não vai catar você. Irmãos, ele não parava. E eu todo simpático, todo amoroso com o Antônio, ele vai apresentar o menino. Ah, fica à vontade, filho, você está na sua casa. Para que eu fui falar isso para o menino? Irmão, estava pregando, de repente ele chegava aqui, subia, entrava na minha frente aqui, parava e ficava. Eu falava, filho, vai lá com a sua mãe, vai lá, menino. E ele não ia. E eu falava, não para, leva o menino para a escolinha. Foi ou não foi, Regina? Leva o menino para a escolinha. Pegava, subia, daqui a pouco eu viesse descendo com o menino. Eu falei, Jesus, mas é uma bênção. E até profetizei em nome de Jesus que será um grande servo de Deus, em nome de Jesus. Mas olha só, ele marcou, né? Eu não vou esquecer mais ele. A hora que eu vi o menino, você é parente doente? Porque o menininho aquele lá não para, né, Regina? Glória a Deus, menino saudável mesmo. E eu falei assim para ele, senta lá, ó. Estava essa cadeira vaga aqui. Foi aqui, ó, senta ali, ó. Aí ele foi, sentou, voz de autoridade, né? Ah, você viu, né, Ana Paula? Passou 2 minutinhos, o menino já levantou, já começou. Falei, deixa o menino, deixa ele à vontade. Isaías capítulo 1, versículo 6 diz assim: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados e nem tratados com azeite. Lucas capítulo 10, versículo 34 diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Nós lemos aqui em Marcos 6,13, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Não é o óleo que cura, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer curar a tua vida hoje. Eu declaro em nome de Jesus cura. Você, Maria, que está aí nos assistindo, em nome de Jesus, nós declaramos a cura do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Essa cura
que vem dentro de nós, irmãos. E é sobre isso que nós precisamos nos agarrar, em nome de Jesus. Terceiro, o Espírito é apresentado como água. Primeiro, o Espírito Santo apresentado como a pomba. Segundo, o Espírito Santo apresentado como óleo. Agora o Espírito Santo apresentado como água. João capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo também é representado pela água. Saiba você que a água é a fonte de vida, é ou não é? Irmão, água cura. Eu fico imaginando assim, já imaginou a nossa vida sem água? Falar nisso eu tenho que fazer uma observação importante aqui. Economize água, que para junho ou julho está previsto um racionamento de água na cidade. Não gaste muita água. Começa a não lavar a calçada não, irmão. Varre, porque vai faltar água. Para você ter uma ideia, a importância da água. Hoje de manhã eu fiquei imaginando assim. Imagine se nós não bebêssemos água. Porque quem gosta de uma coca gelada aqui, irmão? Você não, filho? Aí, ó. Ele não toma, Ju? Olha que beleza. Você toma? Aí, vocês, eu tenho que aprender com vocês, irmãos. Eu fiquei firme sem tomar Coca-Cola. Aí fica abrindo aquele negócio. Ô, Satanás, sai da minha frente. Mas a coca gelada, sabe? Aquele dia quando você pega ela assim, com um suorzinho assim, você abre aquela coca. É boa, é ou não é, irmãos? Mas não mata a sede. Não mata a sede. Você já imaginou você ficar sem beber água? Já imaginou o que aconteceríamos com nós, com o nosso corpo, lá dentro do nosso organismo? Deixa eu dizer algo para você, 70% do teu corpo é composto de água. Agora, o planeta Terra, quadrangular São Domingos também é cultura, viu? Não é só a palavra não, também se aprende. O planeta Terra, nós vamos falar só da superfície, porque se for abranger muitas coisas é muito complexo. Mas a superfície do planeta Terra é composta 70,3% de água. 29,7% seria de terra. Quando eu vejo isso, igreja, eu olho e começo a analisar que tanto o planeta Terra quanto o nosso corpo tem abundância de água. O que eu estou querendo te trazer nesta noite? Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que recebem o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tem uma fonte abundante do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia está dizendo para mim e para você: aquele que crê em mim, dentro de si fluirão rios de água viva. Se você crê, bate palma e glorifica. É água, viu, Júlia? Não é coca, não, é água. Agora imagine uma boa limpeza sem água. Tem jeito? Tem jeito de uma boa limpeza se você não jogar água e limpar tudo? Você imagine só, eu preciso falar que eu quero que você imagine. Mas imagine a pessoa que não toma banho. E aqui não tem ninguém, em nome de Jesus. Mas imagina a pessoa que não toma banho. Ela pode jogar perfume, ela pode jogar desodorante, que fede ainda mais, irmão.
Imagina a crosta de sujeira que vai formando sobre aquela pessoa que não toma banho. Ah, não, eu vou ter que falar isso. É importante tomar banho, irmãos. Viu? É importante tomar. O dia de domingo eu tomo 3 banhos. Um para vir para cá, outro depois na hora que eu volto da igreja, depois eu tomo banho para cá, e hoje é capaz de tomar o quarto, quando eu chego em casa. Agora preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Não existe uma boa limpeza, não sei se você está pegando, sem a fonte de água viva. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim: não por causa de atos de justiças por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que limpa a nossa carne de toda sujeira. É o Espírito Santo que limpa os nossos corações de toda maldade. É o Espírito Santo que limpa a nossa vida de todo o pecado. Se você crê, bate palma e glorifica. Aleluia! A Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que nos lava. Igreja, que esse rio de água viva flua dentro de você. Quarto, o Espírito é apresentado como vento. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles nascidos do Espírito. Eu disse a vocês aqui que o Espírito é invisível, sim ou não? Assim como o vento. O vento você não consegue ver, mas consegue senti-lo. O vento, ele não pode ser controlado pelos homens. Eu disse isso aqui pela manhã. Imagine um aeroporto, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a inteligência humana, com toda a sabedoria que existe naquelas pessoas que fabricam aviões, as pessoas que fazem a parte de tecnologia disso tudo. Ainda assim, se houver uma grande rajada de vento, nenhum avião decola, porque não existe controle sobre o vento. Você quer ver só uma coisa? Eu tenho que falar a verdade aqui, irmãos. Por exemplo, eu fiquei analisando o pastor Brando. Na hora que ele estava ministrando aqui, eu percebi que no cabelo dele tinha uma divisão assim, que é a máscara. Eu falei, nossa, ele tem, olha, ainda bem que ele tem cabelo para dividir a máscara, porque eu posso pôr um tanto de elástico aqui que não divide, acaba caindo. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, olha lá. Aí depois que ele tirou a barba, eu vi também que está dividido lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que falar a verdade. Eu achei legal, ainda bem que ele tem abundância de cabelo, que não é o caso, né, Rogério? Né, filho? Não é, olha lá. Você pode pôr uma máscara aí que não vai acontecer nada. Agora do Brandon marca. Eu disse hoje pela manhã, quem aqui sabe soltar pipa? Não, eu vou repetir. Não é possível que essa igreja pareça tanto com o pastor dela assim. Não. Será? Você sabe soltar pipa, filho? Quem aqui sabe soltar pipa? Não, eu preciso contar. 1, 2. Não acredito, não. 3, você sabe? 4, 5, 6. Sabe, Elô? 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, você sabe também, 14, 15. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca sou... A senhora também sabe? Hã? Ela que ensinou os netos a jogar. Eu vou chamar a senhora para ensinar os meus também. Em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca soltei pipa. Aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu não sei se é uma vergonha, né? Mas tipo assim, é vergonha, Marcinho? Soltar pipa? Não, né? Eu fiquei imaginando assim, caramba, será que é legal? Um dia eu fiquei vendo os pais lá com os filhos soltando pipa. Eu falei, gente, que pai esquisito que eu sou. Bom, eu fiquei imaginando como seria soltar pipa, porque eu não tenho experiência na área. Precisa de vento, sim ou não? De acordo com o vento, a pipa vai mais alta e a pipa vai mais baixa. É assim? Não? Tem que dar linha. Mas de acordo com a quantidade de vento, com a força do vento, você tem que soltar a linha, para que a pipa possa voar. Eu não sei se você está conseguindo comparar, mas é através do vento que direciona o caminho que você vai criar. É o vento do Espírito Santo sobre a tua vida que vai conduzir os seus caminhos. É o vento que solta a pipa, é o vento que controla um aeroporto, um avião. Igreja, o vento do Espírito Santo é poderoso, assim como um barco à vela é direcionado e movido pelo vento, assim deve ser a nossa vida diante do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo de Deus tem que nos direcionar. Eu vim aqui te dizer nessa noite, eu vim aqui com o coração para te entregar algo que às vezes você não vê, mas você tem hoje a oportunidade de senti-lo. Receba na tua vida, em nome de Jesus, o sopro do Espírito Santo. Aleluia! Eu encerro essa mensagem de hoje. Nós falamos aqui, primeiro, que o Espírito como pomba. Falamos do Espírito apresentado como óleo. O Espírito apresentado como água, como vento. E agora o Espírito apresentado como fogo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. O quinto elemento, o Espírito, é apresentado como fogo. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O fogo também é um sinal da presença do Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 3, nós vemos que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente, onde o fogo consumia a sarça, mas não a queimava. Nós vemos também em Levítico, que a Bíblia diz que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto feito por Arão e por Moisés. Nós vemos também em Êxodo capítulo 13, onde a palavra de Deus declara que quando o povo de Israel caminhava de dia, eles eram cobertos por uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo os guiava pelo deserto, igreja.
Preste bem atenção no que eu quero te dizer. Em Apocalipse, o livro da revelação, a palavra de Deus declara: o Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. Igreja, eu não sei de que forma o Espírito Santo se apresenta para você. Eu não sei se ele vem sobre a tua vida como pomba. Eu não sei se ele vem como vento, como água, como óleo, como fogo. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite: a sua vida precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus, porque somente Ele tem poder para te capacitar e te levar aos lugares que o Senhor traçou para você. Se você